Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje vai ser um vídeo diferente para vocês. Hoje eu vou estar passando uma palavra que eu estive ministrando numa célula, que o pastor falou, que faz vários domingos que ele está falando sobre um certo assunto que está comovendo muito eu e que muitas pessoas erram com Deus, acabam desistindo de Deus por causa dos seus próprios erros. E eu quero estar falando isso para vocês porque isso é uma coisa que principalmente afasta a pessoa de Deus. Então, vamos começar. O tema vai ser sobre obediência. E se eu dar uns recadinhos, se eu ficar olhando pra cá, é por causa que tem um papel aqui pra mim ver os versículos pra mim estar falando pra vocês. Porque a gente vai estar acompanhando a Bíblia, porque eu quero realmente mostrar pra vocês na Bíblia. Se vocês tiverem uma Bíblia em casa, dá um play no vídeo agora e vão lá buscar uma Bíblia. Pode ser católica, pode ser a que vocês tiverem aí. Porque todas as Bíblias estão falando a mesma coisa do que eu vou estar falando aqui pra vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos começar? Vocês deram um playzinho aí pra ir lá buscar a Bíblia? Espero que sim, gente. Mas se vocês não tiverem a Bíblia, você pode olhar pela internet, aí no Facebook de você, mas isso você vai ter que tirar do vídeo, né? Mas tudo bem. Mas pelo celular também. Empreste de alguém aí, gente, empreste. Ó, então vamos começar aqui, eu estou com a minha Bíblia. Gente, ó, pra vocês verem, a minha Bíblia não é de estudo, é uma Bíblia normal, como a de todo mundo. Eu não tenho nada a ver contra com a Bíblia Católica, quanto que meu marido usa a Bíblia Católica, porque até agora a gente tá juntando dinheiro pra comprar uma Bíblia. Mas até agora ele usa a Bíblia Católica. Essa Bíblia Católica era minha, por causa que uma amiga minha me deu, e eu passei pra ele. Então, pra mim não tem nenhum problema se for Bíblia Católica, porque como vocês sabem eu sou evangélica. E na minha igreja eles não prezam se tem Bíblia Católica ou não, entendeu? Então vamos lá? Como eu falei pra vocês, o tema vai ser sobre obediência total para com Deus. Então eu queria que vocês abrissem lá pra mim em João 15. Vamos lá, gente. Vamos lá em João 15 comigo. João 15. João capítulo 15, versículo 7. Ok? Acharam aí, pessoal? Então eu vou ler pra vocês. Ó. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aqui está falando, é uma parábola sobre a videira e os seus ramos. Aqui, Jesus está falando, se a gente permanecer nele, a gente seguir os passos dele, tudo que a gente tiver vai ser abençoado. Porque, como vou explicar isso para vocês? Jesus veio aqui na Terra, como vocês sabem. Ele veio aqui em carne, em corpo. Ele veio e mostrou para nós que podemos ter uma vida sem pecado, que podemos ter uma vida de felicidade, sem beber, sem se prostituir, que a gente pode ser pessoas felizes sem ter tudo isso. E aqui ele está mostrando, se a gente quiser permanecer nele, se a gente quiser ser abençoado, ter uma vida de paz, a gente tem que seguir ele. Deixa eu ler de novo versículos para vocês entenderem. Ó. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Jesus fala que se a gente honrar nossa vida a Ele, tudo em nós será feito. Porque isso não é uma coisa que é uma escolha, eu acho. Eu acho que isso seria uma obrigação nossa que ter feito. Porque imagina, Jesus veio aqui na Terra, morreu por nós. A gente tem essa vida de liberdade agora porque Ele cortou as correntes lá na cruz por nós. E o dever nosso é honrá-lo, o dever nosso é segui-lo. Se a gente seguir Jesus, todas as coisas vão ser acrescentadas em nossas vidas. Todas as coisas que for para o bem, né, gente? Então, esse João 15, 7 tá falando que a gente seguindo Jesus, a gente buscando cada vez mais a palavra dele, a gente vai estar conseguindo as nossas bênçãos, tudo de bom vai vir para nós. Claro, não tô falando que nossa vida vai ser imperfeita, mas vai ter tribulações. Essas tribulações vão ser pra gente passar de estágio na nossa vida, porque tudo na vida tem um estágio, um estágio. Se Deus está mandando tribulações para nós, é que Ele quer que nós cresça, quer que a gente cresça, que a gente seja mais forte. E muitas pessoas falam, o evangélico fala, se permanecer em Deus, nossa, vai ganhar um carro, vai ganhar aquilo, vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Mas não é assim.
Até Jesus sofreu na terra, mas não foi por isso que ele pecou. Não foi por isso que ele xingou a pessoa, não foi por isso que ele ficou com raiva de a pessoa. Ao contrário, ele amou muito mais as pessoas que odiavam ele. E é isso que ele está querendo dizer aqui. Vamos para o outro versículo? Vamos lá em Lucas 6,46. Lucas 6, versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Aqui está falando que no momento de nossas tristezas, ou quando um parente nosso falece, quando a gente perde um bem material muito valioso, quando acontece uma coisa muito terrível na nossa vida, para que a gente clamamos? Para Deus, para Jesus, e quando a gente está querendo uma coisa também, muitas vezes quando a gente está querendo uma coisa muito importante, essa coisa está demorando para chegar, para que a gente clama? Para Jesus. Aqui está falando que a gente, muitas vezes em nossa vida, clamamos para Deus lá nos dias das nossas tribulações, são momentos de nossa tristeza. Ou talvez nós mesmos oramos todos os dias, só que todos esses dias que quando a gente não ora com fé, a gente ora por orar por rotina. Mas quando chega a nossa tristeza, nossas tribulações, o que a gente vai buscar? Senhor, porque talvez no fundo a gente tenha certeza ou saiba que Ele é o único que pode nos salvar. Em meio de nossas brigas com nossos esposos, no meio de nossas brigas com nossos pais, com nossas mães, com pessoas importantes ao nosso redor, a gente vai buscar a Deus, a Jesus Cristo. E aqui está falando, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? Aqui ele está falando, gente, que pra gente ter bênçãos na nossa vida, pra gente ter uma vida gloriosa, a gente tem que obedecê-lo. Porque é isso que a gente tem que fazer. Se a gente quer reinar um dia, tá sentado pertinho do Pai, a gente tem que fazer o que Ele nos pede. Porque o que Ele nos pede não está fazendo por mal. Ele é que nem o nosso Pai verdadeiro, nossa Mãe verdadeira. Quantas vezes vocês, eu também, quisemos sair para uma festa, à noite eles falam, não vá, filho. E muitas vezes o que eles falam, eles têm certeza, ou sempre acontece algo. Como eles querem o bem pra gente, o nosso Pai, o nosso Senhor, Ele quer 1000 vezes mais para nós. Ele nos ama. Então, se Ele está pedindo pra gente servir e seguir Ele, é porque Ele tem o melhor para nós. Muito melhor do que o mundo tem para dar para nós. Então, Ele tem tudo muito melhor para nós do que o mundo da bebedice, a prostituição pode trazer para nós. Um momento, uma vida de felicidade Ele pode trazer para nós. Entendeu? Então tá, vamos lá pro próximo versículo. O próximo versículo é Romanos 1,5. Deixa eu ver aqui direito, gente. É Romanos 1,5. Vamos lá. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para obediência e fé entre todos os gentios. Aqui está falando sobre salvação. Está falando que Jesus Cristo não veio aqui só para nos trazer paz, salvação. Ele veio para nos trazer salvação. Tá, muita gente se acomoda depois que batiza, depois que são salvos, aceitam Cristo, se acomodam, só ficam sentados lá no banco da igreja, só escutando a palavra, entrando por aqui e saindo por ali. E aqui ele tá falando, ó, tem duas partes nesse versículo aqui, ó. Por intermédio de quem viemos a receber a graça. Essa graça está falando sobre a nossa salvação, de a gente estar mais perto do Senhor, sermos salvos. E a segunda parte está falando, ó, e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé. Aqui está falando para que a gente tenha todas as coisas, para que a gente tenha uma vida de paz de verdade. Além da salvação, a gente tem que ter obediência. E na Bíblia está cheio de versículos falando sobre obediência. A gente tem que obedecer ao Pai para a gente conseguir tudo o que a gente quiser. E talvez o sentido que eu tenha falado pode ter falado assim, nossa, a gente vai só seguir Deus pra gente conseguir tudo o que quer. Mas tenha certeza, gente, Deus tem um propósito na nossa vida. Ele não vai dar tudo o que a gente pede. Nossos pais não dão tudo o que a gente pede. Não dá de verdade. Ele vai dar o que é necessário, o que está no nosso propósito de vida. Então não adianta a gente pensar assim, eu vou seguir Deus tipo por interesse. Mas Deus sabe no seu coração a fé, porque aqui tá falando, ó, para a obediência por fé. Porque se o que a gente tiver que receber de Deus, as graças, tudo, isso vai ser tudo por meio de nossa fé, isso vai ser totalmente de coração. Entendeu? Então, se a gente querer ter obediência, não é por interesse ou por mostrar pro mundo. É com fé mesmo com ele, com amor, mostrando o amor que a gente tem nele. Tá bom? Entendeu? Eu espero que vocês tenham entendendo, gente, por favor.
Vamos lá em Romanos 16, 26. Deixa eu ver aqui certinho. Romanos 16, 26. É no mesmo. Só um pouquinho mais pra frente, gente. Romanos 16, 26. Aqui. Acharam? E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Então, aqui está falando praticamente quase a mesma coisa que ele falou antes. Aqui está repleto de versículos sobre obediência. Não adianta a gente obedecer, a gente não ter fé. Obediência sem fé não é nada. A gente tem que obedecer a Deus com nossa própria fé, acreditando de verdade nele, acreditando no que ele pode fazer por nós. Não tem que as pessoas que ficam doentes acreditam de verdade mesmo que Deus pode curar nelas. Então é assim que a gente tem que viver no nosso dia a dia. Não só quando a gente está doente, mas em cada coisinha que a gente for fazer, a gente tem que ter fé em Deus. Todos os dias a gente tem que levantar e agradecer ele totalmente por mais um dia de vida que ele está dando para nós. Porque a gente somos imundos e pecadores. E a única pessoa que devemos seguir é Jesus. Então aqui ele tá falando que pra gente ser pessoas puras, pra gente receber bênçãos, a gente tem que seguir os caminhos de Jesus, porque é por ele que a gente vai chegar ao Pai. Então ele tá falando que a obediência vem pela fé, e pela fé a gente vai ser salvos. Vamos lá? Então agora eu vou falar sobre os tipos de obediência. A primeira obediência é a obediência por aparência. Vamos lá, gente? Obediência por aparência. Por exemplo, na frente do pastor, eu sou a pessoa santa, eu sou o exemplo da igreja, eu oro todos os dias para o pastor. Mas quando eu boto o pé fora da igreja, eu sou outra pessoa para o mundo. Eu bebo, me prostituo, e isso é obediência por aparência. Vamos lá nos versículos que fala. Vamos lá em Mateus 21. Atrás, gente. Mateus 21. 28 ao 32. Vamos lá. A parábola dos dois filhos. Vamos lá ler comigo, gente, E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas esse respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Declarou-lhe-se Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precede no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditar nele. Gente, deixa eu chamar a atenção aqui em vocês. O meu aqui no versículo 31, lá está escrito: Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram o segundo. Esse o segundo acho que tem muitas bíblias que está escrito primeiro. Eu não sei qual que está a verdade. Aqui disseram o segundo. Está certo. Mas eu não quero tal objetivo. Qual que vocês acham que está certo aqui? Porque aqui ele não dá resposta. Vocês acham que tá o primeiro que está certo, que respondeu sim, senhor, mas depois não foi? Ou o segundo que respondeu não e depois foi? Então aqui está falando sobre o primeiro. E diz: Sim, senhor, porém não foi. Aqui está falando de um filho que vive por aparência. Ele disse que vai fazer, mas não foi. É isso muitas vezes que a gente se comporta na igreja. Às vezes marca muito compromisso com as meninas da igreja, com pessoas da igreja. Muitas vezes a gente fala que não vai, a gente está vivendo muito de aparência. Na frente do pastor a gente é uma pessoa e no mundo a gente é outra pessoa. E aqui está falando que viver de aparência não é agradável a Deus, não é bom a Deus. Porque a gente está mentindo. E mentira do que? Do diabo, não é? João 8,44, gente. Vamos lá no outro versículo, que é Tiago 1. Vamos lá em Tiago 1 de Hebreus, eu acho. Achei. Tiago 1, 22. Vamos lá. No 22. Vamos lá? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-os vós mesmos. Aqui tá falando que todos os dias não. Todas as semanas a gente está ouvindo a palavra de Deus, ouvindo, enchendo a nossa cabeça de palavras de Deus e não estamos praticando. A gente está, como que eu posso dizer?
A gente tá entendendo a palavra, mas a gente não tá praticando. Aqui tá falando que a gente tá vivendo de aparência para nós mesmos. Talvez a gente não esteja vivendo de... A gente não tá, posso estar enganando o pastor, mas a gente talvez lá na unção, na igreja, nossa Deus, eu juro, eu prometo para ti que vou fazer tudo pro Senhor, vou fazer tudo. Mas depois, quando pisa o pé fora da igreja, parece que acaba a mágica, acaba tudo. Isso é viver de aparência, porque lá no momento da unção, do louvor, da palavra de Deus, a gente promete, a gente se redimir de tanto, e quando sai fora da igreja, como se tudo acabasse. Isso é viver de aparência para nós mesmos, sabe? Ou também, todos os dias, quando você for colocar a cabeça no travesseiro, a gente pensar que vai fazer aquilo, a gente prometer para nós mesmos, e no outro dia a gente simplesmente se acomodar, entendeu? É isso que eu entendi dessa parte, porque do mesmo jeito que a gente vive de aparência para as outras pessoas, a gente também consegue viver de aparência para nós mesmos. E isso também não é bom para Deus. Isso também é um pecado. Isso é ruim, é mal. Entenderam, gente? Vamos agora para obediência parcialmente. Se vocês entendem tipo de parcialmente, é obediência por partes. Vamos lá para o versículo 1 Samuel. Vamos lá para o livro de 1 Samuel. Gente, é lá no Primeiro Testamento. 1 Samuel. Primeiro eu tô falando os versículos para vocês, que vai passar mais pra frente. Vai falar sobre a desobediência de Saul e a sua rejeição. Vamos lá. Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te de rei sobre o teu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter-se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere Amaleque, destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás mulher e homem, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, gente, aqui ele tá falando que ele mandou o povo, o rei Saul, ir lá no povo de Amaleque, ferir ele e matar todas as pessoas. Não só matar Amaleque, mas matar crianças, mulheres, filhos, crianças de bebês. Nossa, gente, eu errei bastante aqui, né? Matar Amaleque, as mulheres, todos os homens, todo o povoado, as crianças de peito e todos os animais, destruir tudo, porque para Deus aquilo não era bom pelo que ele fez. E agora a gente vai lá no versículo 7 e ver o que Saul fez. Vamos ver se ele fez totalmente o que Deus mandou? Vamos lá, versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e os melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Aqui, ó, tá falando que Saul não destruiu tudo que Deus mandou. Saul destruiu o que era ruim para os olhos dele, os olhos do homem. E o que era bom para os olhos dele, ele não destruiu. O que ele achou bom, o que ele achou agradável para a carne dele, para os olhos dele, ele não destruiu. Então aqui ele fez uma obediência parcial. Ele não fez tudo o que Deus mandou. Ele fez partes. Quantas vezes a gente obedecemos por partes o que Deus manda em nós, o que ele tem escrito para nós. E agora aqui no versículo 10, vamos ver o que Deus fez com ele. Então, vamos lá. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependeu-me de haver constituído Saul rei, portanto deixou de me seguir e nem executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Ele tirou Saul do reino. Então, para Deus, obedecer parcialmente, obedecer por partes, é a mesma coisa de não obedecer para ele. Para isso não é bom. E quantas vezes, gente, a gente deixamos de receber bênçãos do Senhor por a gente fazer as coisas pela metade? Quantas vezes? Penso aí no coração de vocês, quantas vezes? E essas obediências que a gente está falando, não só prejudica a gente, isso fere totalmente o coração do nosso pai. Nosso pai fica triste com isso. Fica muito triste. E vamos lá. Ó, eu falei já sobre obediência de aparência, obediência parcialmente, e agora eu vou falar sobre obediência sobre orgulho. Essa aqui, ó, pega bastante gente, tá? Vamos lá, em Atos,
Atos vai lá no Novo Testamento. Do 9 ao 17. Vamos lá. Vai falar sobre Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe uma êxtase. Então viu o céu aberto e descendo, um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era debaixo da terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte do Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Até aí, gente. Aqui tá falando de Pedro. Pedro era um judeu. E não sei se vocês são pessoas que são evangélicos ou conhecem isso. Pedro, ele era judeu. No Velho Testamento, para quem lê bastante a Bíblia, era proibido. Porco era um animal imundo. E aqui, para Pedro, e até hoje os judeus não comem porco, para eles são coisas imundas. E como Pedro era judeu, ele ouviu a voz de Deus no céu, falando para ele matar e comer aquele animal, que era um quadrúpede, que era o porco. Matar ele. E ele falou assim: não, como que eu vou comer uma coisa tão imunda? Então ele preferiu, no primeiro modo, ele preferiu obedecer a lei do que obedecer a Deus. E Deus vem pela segunda vez falando: como não comeis uma coisa que eu purifiquei? Então, aqui está mostrando que o Pedro, ele preferiu obedecer muitas vezes a lei, uma coisa que estava já na cultura dele, e não ouviu a palavra de Deus. Ele não quis seguir Deus. Então aqui ele foi muito orgulhoso, e muitas vezes somos orgulhosos desse jeito. Muitas vezes a gente está numa rotina, uma coisa que a gente conhecemos, que já foi trazido de nosso pai, e a gente conhecendo a palavra, a gente está fazendo muitas coisas, preferindo a lei, preferindo o que o mundo está trazendo para nós, do que a palavra de Deus. Isso se chama orgulho. A gente são muito orgulhosos por isso. E tem uma coisa também, às vezes na igreja a gente tá lá, fala que Deus é bom e tudo, mas quando a gente se encontra com um amigo do mundo, a gente não tem o orgulho de falar que é de Deus, tá entendendo? Muitas vezes rejeitamos Deus na frente de pessoas do mundo por orgulho nosso próprio, por sermos zoados, entendeu? E isso é uma coisa muito triste. Muitas vezes a gente deixamos de receber bênçãos de Deus por muito orgulho da gente. Por orgulho, por aparência e por obediência por parcialmente. Muitas vezes a gente deixamos ir para trás de receber bênçãos, de ser umas pessoas felizes e puras por orgulho, aparência e parcialmente. Agora vamos lá pro outro livro, que é de Lucas. Vamos lá, gente, rapidinho que a bateria do meu celular tá acabando. Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. Aqui vai falar sobre a parábola do fariseu e o publicano. É chato? Vamos lá. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerar justos e desprezaram os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuou 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propicio a mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a tua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que é humilhado será exaltado. Aqui está falando sobre o fariseu e o publicano. O fariseu,
tá falando aqui que o cara foi lá orar, tudo, e ele começou a se orgulhar, falando, nossa, eu sou muito mais melhor do que aquelas pessoas que estão roubando, eu sou muito mais melhor, eu dou o dízimo, eu sou cristão, eu sigo a ti, eu sou muito mais melhor, eu dou o dízimo todos os dias. Enquanto o outro foi lá, simplesmente ajoelhou e se humilhou diante de Deus, falando que era pecador, que era imundo, que não era nem merecedor de sua graça. E Deus aqui está explicando que aquele que se exaltou diante dele não recebeu, porque ele já se exaltou sozinho. E aquele que se humilhou, falou praticamente que ele era imundo, aquele sim foi exaltado por Deus, aquele sim recebeu a bênção. E que não adianta a gente se exaltar, não adianta que a gente não vai receber, porque a gente não tem o que se exaltar, porque a gente somos pecadores, a gente são pessoas imundas, a gente peca por qualquer coisa, a gente não sabe ainda. Por isso que desde lá no começo, onde lá em João 15:7, Deus já fala pra gente permanecer neles, que todas as coisas vão vir sobre nós, todas as coisas vão ser acrescentadas para nós. E que a gente não deve se exaltar, porque a gente tem que ser menos, a gente sempre tem que pensar menos que a gente é que nosso irmão, porque a gente é da terra, a gente é de Cristo, filho dele, porque a gente veio para servir as pessoas, a gente temos que servir nossos irmãos, mesmo se eles forem do mundo, a gente tem que servir o ex e trazer o ex para pertinho de Deus, porque a gente somos filhos de Deus. Jesus mesmo veio aqui para a terra para servir nós, e ele nos serviu da melhor forma possível. E é isso que a gente temos que fazer com o nosso irmão. Agora a gente vai lá em João, 1 João, deixa eu ver. Agora a gente vai lá em 1 João 5, capítulo 5, é bem lá pra frente, gente. 1 João. Todo aquele que crê que Jesus é Cristo e nascido de Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido, nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quanto amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Aqui está falando que a gente tem que praticar a palavra dele, porque a Bíblia está repleta de palavras de obediência, gente. Porque a gente está cansado. Praticamente todos os domingos, todos os finais de semana, a gente está ouvindo a palavra dele, estamos guardando em nós e a gente não está praticando. A gente tem que gerar pessoas, gerar discípulos. A gente tem que levar pessoas ao caminho de Deus. E para isso basta a gente obedecer, não viver de aparência, de parcialmente, de orgulho, porque isso não convém a Deus, isso não é bom para Deus. Claro que não é bom. E é nossa obrigação, gente, nossa obrigação mesmo a gente seguir Deus, porque Ele praticamente nos libertou do mundo da desobediência. E Ele nos trouxe para um mundo de liberdade, que a gente possa estar seguindo a palavra dele, seguindo os passos de Jesus Cristo. E é isso a palavra que eu tenho para deixar para vocês, gente. Deixa eu ler aqui uma coisa aqui que eu acho muito importante. Deixa eu ver se eu acho. Creia, o Senhor Jesus quer nos abençoarmos por completo, não que seja parcialmente, por aparência ou por orgulho, mas Ele quer obediência completa a Ele, para que assim Ele possa nos abençoar. E é isso, gente. Espero que a palavra tenha entrado de verdade no coração de vocês. Se possível, releia os versículos que eu falei pra vocês, que isso de verdade vai entrar no coração de vocês, gente. A gente quer paz, a gente quer viver feliz, vamos obedecer a Deus. Vamos seguir os caminhos. Porque isso não é difícil, gente. Não é difícil porque Jesus fez. Ele conseguiu uma vida feliz de misericórdia, andando nos seus caminhos sem pecar. Sem pecar, gente. E isso que é o bom. Espero que vocês tenham gostado da palavra. Se gostaram, quem gostei, se inscreva no meu canal, compartilhe, que é muito bom para divulgar o canal. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau!